Cláudio tinha se comprometido com o pré-carnaval durante a campanha. Foi uma das tensões que foram colocadas aí a ele durante o segundo turno. E eu, como secretário, sou um brincante do pré-carnaval assumido. Assim. Eu estou em vários blocos, participo de vários blocos e não seria algo que eu deixaria de lado de forma alguma. Já na transição, o prefeito tinha sinalizado que esse seria o nosso primeiro problema a enfrentar. Por quê? Porque a Luiziane não deixou nada engatilhado para o pré-carnaval acontecer, né? Alguns blocos que tentaram, por exemplo, pedir liberação em dezembro, em novembro, essas liberações não foram dadas. E podia ter sido dado, né? O edital de fomento aos blocos do pré-carnaval de 2012 foi lançado em agosto de 2011. Podia ter sido lançado desse ano e não foi, né? Então, assim, o pré-carnaval vai acontecer por um respeito ao pré-carnaval e um entendimento de que, sobretudo na cultura, se você interrompe algo que está sendo bem sucedido, que está se consolidando, você cria um dano que é sem precedentes. Então, assim, qual era o grande complicador para a gente fazer esse pré-carnaval em 3 dias? Né? Quarta, quinta e sexta-feira. A gestão não tinha tempo hábil para lançar edital algum. Né? A Elaine sabe disso, porque está aqui a gente já com a corda no pescoço para o edital do carnaval, né, Elaine? Quanto mais o do pré. Então, assim, a gente não tinha tempo hábil para edital algum de fomento aos blocos. E o que era pior e mais delicado, a gente não tinha tempo hábil algum para fazer licitação nenhuma para estrutura, ou seja, 3 dias era um prazo insuficiente para gastar dinheiro público com o pré-carnaval. E aí, a alternativa que se mostrou mais viável foi tentar fazer no pré-carnaval o que o governador Cid Gomes fez no Réveillon, que é construir parcerias e conseguir que essas parcerias assumam determinados gastos que antes eram públicos. O pré-carnaval, as pessoas têm uma ideia de que ele é muito barato, porque ele se paga R$6.000 para cada bloquinho e pronto, né? E no ano passado, a prefeitura, além desse dinheiro dos bloquinhos, chegou a gastar R$1.500.000 com a estrutura. Então não é uma política barata, é uma política cara. Para uma cidade pobre como a nossa. Então, o que a gente tentou fazer nesses 3 dias, num esforço hercúleo, assim, atrair parceiros para o pré-carnaval que pudessem assumir as despesas que a prefeitura estava impossibilitada de assumir, e a prefeitura gastaria aquilo que podia gastar. A Secutfol tinha uma licitação já anterior, uma licitação antiga, que permitia a prefeitura gastar com palco, som, luz. É uma licitação de estrutura, uma licitação pequena, de um evento que foi licitado e não foi realizado. Felizmente, aí estava essa licitação sobrando. Então, o que é que a prefeitura está propondo? Não, calma. Já ainda na transição, um grupo de blocos
procurou a equipe de transição e entregou um documento. Esse documento é o que a gente tentou respeitar internamente. Assim. O documento é assinado por 9 blocos, mas segundo eu procurei, a reunião teve mais gente e esses 9 são os 9 que assinaram, né? Criou-se uma comissão. Então a gente procurou respeitar aqueles critérios e aquelas propostas que estavam lá. Isso era para eu ter dito no começo e não tinha dito. Então assim, nosso recorte de blocos seriam 60, como a comissão sugere, respeitando os critérios que essa comissão coloca e os critérios que já estavam no edital e que nunca foram respeitados, né? Como, por exemplo, o edital exige que o bloco tenha, no mínimo, uma abrangência de público de 200 pessoas. Para cada... Exigia, né? Para cada dia de realização, exigia como contrapartida, que o bloco tivesse uma abrangência de 200 pessoas. E a gente sabe que tem blocos que não têm essa abrangência de público, né? A gente sabe também que tem blocos que receberam dinheiro no ano passado e não saíram. E a gente sabe também que tem blocos que já saíram sem esse dinheiro, né? Então a gente vai tentar equilibrar esses elementos todos para chegar num número no número que a comissão lá, que a comissão feita sugere. Principalmente, qual é o nosso principal desafio para chegar nesses 60? Eu imagino que como não houve uma política de fomento ao pré-carnaval, muitos blocos eles estejam sem condições de sair. Acho que são poucos os que estão articulados o suficiente, que estão a ponto de bala, que sairiam sem a prefeitura ajudar, né? Enfim, a gente está com 60, eu estou aqui com os 60 blocos do ano passado. Acho que a gente pode depois fazer uma apresentação assim geral para ver quem está aqui e tal. Mas assim, resumindo, que a prefeitura, como será o pré-carnaval dentro do guarda-chuva que a prefeitura está articulando? Pré-carnaval começa na sexta e segue pelos próximos 4 fins de semana, né? Sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, nas próximas 4 semanas. A gente vai tentar retomar a programação do Aterrinho e retomar a programação do Aterrinho, e a gente queria trabalhar com alguns... A perspectiva que está colocada mínima para a gente é que o pré-carnaval e o carnaval eles fossem cada vez mais tratados como uma coisa só. E que parte da estrutura do pré-carnaval ela já servisse para o carnaval, certo? Que estrutura eu estou falando? De que estrutura a gente está falando? A estrutura do Aterrinho, por exemplo, podia ser feito. Eu estou falando isso para os próximos anos, porque não tenho nem como fazer isso para esse ano. Mas assim, a ideia era que uma licitação só pudesse pagar o palco do Aterrinho para o carnaval e para os 4 fins de semana que a prefeitura entende como pré-carnaval. Que o polo da Dona Mocinha ele pudesse ser um polo permanente tanto para o pré-carnaval quanto para o carnaval. E assim sucessivamente. Desejo da prefeitura fidelizar alguns espaços que se consolidaram como o coração desses eventos. Do mesmo jeito que
que o carnaval tem o seu coração na Domingos Olímpio, a gente entende que o coração do pré-carnaval é a Praia de Iracema, e por isso a Praia de Iracema precisa de uma atenção especial mesmo, sobretudo pela situação em que ainda está aquela região da cidade, sabe? Ali merece um carinho e um respaldo. Então, esse grupo de apoiadores que a prefeitura está trabalhando vai se responsabilizar, cada um deles, por X ações para que o pré-carnaval seja possível. O patrocinador A, e aí eu vou pedir para vocês, para não entrar em detalhes com esses patrocinadores, porque amanhã vai ter a coletiva, o prefeito deve querer falar ele próprio. Então, o patrocinador A se responsabiliza por pagar os shows do aterrinho. O patrocinador B assume o fomento aos blocos no mesmo valor que era feito nos anos anteriores. A prefeitura entra com uma estrutura de som, palco, segurança. O patrocinador, o apoiador, o terceiro apoiador entra com um aporte de segurança privada e limpeza. Então, assim, cada um vai ter uma contrapartida. E aí eu fiz questão de chamar vocês aqui, porque eu não queria que a gente deixasse isso para fazer só amanhã, né? Também porque eu entendo que a colaboração nossa ou se dá efetivamente, ou então esse pré-carnaval ele se torna inviável, porque a gente não tem tempo hábil mesmo para fazer o pré-carnaval. Então, assim, a gente precisa estar muito consciente, muito desejoso de que esse pré-carnaval aconteça, para encontrar alternativas, por exemplo, de consolidar esse fomento. Ok, temos um patrocinador para pagar os blocos, temos. Como é que esse dinheiro vai sair do patrocinador para chegar no bloco? É possível que um bloco que tenha CNPJ receba esse dinheiro e repasse aos demais? É uma coisa que eu acho que a gente tem que estudar e ver uma solução coletiva. Porque eu acho que não vai ter um bloco que vá dar um cheque de R$6.000 para cada bloco. Eu acho que não é viável que se pague individualmente a cada bloco. O pré-carnaval, diferente do carnaval, não tem ainda uma associação que o represente, o que dificulta ainda mais. Mas, resumindo, que aí eu queria ouvir vocês para saber até um pouco da abrangência que a gente tem. Amanhã a gente divulga o formato que a gente está pensando de estrutura e o que a gente conseguir avançar de programação, porque as agendas das pessoas, dos artistas, estão muito difíceis mesmo, porque não tem como você agendar uma programação numa quinta-feira para o outro sábado, é praticamente impossível. E tenta tocar a realização desse pré-carnaval como uma força-tarefa mesmo. E o que é que eu estou chamando de força-tarefa? Por exemplo, eu imagino que cada secretário de secretaria regional deva tratar os blocos como conjunto mesmo, sabe? Dizer, olha, secretário da Regional 4, nós temos X blocos aí, vamos tentar dar uma resposta para esses blocos conjuntamente, não vamos tratar de um por um, porque vai ficar muito lento o processo, sabe? Então, assim, é uma coisa que vai exigir dos blocos e vai exigir muito da prefeitura, mas a disposição é enorme de trabalhar. Foi assim esses 3 dias, que de quarta até sexta.
Ontem pela manhã eu passei a manhã inteira tentando resolver programação e encontrar alternativa possível para o pré-carnaval. E aí é isso, assim, é dizer que a gente vai fazer, mas num entendimento de que a gente tem que flexibilizar algumas coisas diante de um cenário tão crítico quanto o que deixaram aí pra gente viver. Assim. Se pelo menos o edital tivesse sido lançado, os blocos tivessem sido selecionados... Tem que ser feito o edital, lançado, aprovado e entregue para vocês, a nova gestão. Seria bem fácil, né? Se isso tivesse sido feito, a gente estaria resolvendo um problema de estrutura, por exemplo. Né? Exatamente. Então, assim, para mim tem questões que são muito incômodas como secretário, sabe? Tá fazendo um evento que não tem conceito, tá lidando com um evento que eu identifico X problemas e eu não vou resolver esses problemas esse ano, isso é muito incômodo. Então, assim, o pré-carnaval esse ano não vai ser o pré-carnaval que a gestão do prefeito Roberto Cláudio deseja e quer construir. Não vai ser, isso é um fato. Mas não fazer o pré-carnaval, abrir mão de fazer o pré-carnaval é um risco que essa gestão não quer correr, porque entende que uma política, sobretudo uma política de cultura, que é interrompida, é um dano muito mais grave do que se fosse uma política, por exemplo, de outra natureza. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar. E aí eu queria ouvir vocês um pouco. A gente podia fazer uma rodada. Vocês se apresentam, dizem de